Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, a paz de Cristo e o amor de Nossa Senhora esteja no nosso coração. Eu me chamo Josivelto de Maria, faço parte da Renovação Carismática Católica PHN. Estamos aqui, mais um dia para partilharmos a palavra de Deus, que é uma palavra viva e eficaz. É uma palavra que tem dado fruto, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, nós sabemos que o próprio Deus fala com cada um de nós, Então, sempre é bom. Ficamos felizes em partilhar, em saber que estamos no mês da Bíblia, na qual nós devemos buscar ter uma experiência nova com a palavra, Então, vamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para que Ele venha falar conosco neste dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo as duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido dela para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, acompanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceram a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra maravilhosa o Senhor tem para nos dar neste dia. O Senhor convida, chama Simão Pedro a ser pescador de homens. E nós não podemos achar que o chamado de Cristo é somente naquele tempo. Hoje, o Senhor Deus continua a nos chamar. Jesus Cristo, Ele continua a nos chamar de maneira especial. E Ele tem chamado todos, uns a ser sacerdote, outros a ser freiras, outros consagrados, outros leigos, mas todos em um só intuito: ser pescador de almas. Esse é o plano de Jesus para cada um de nós. Então, o Senhor, não pense que o Senhor não te chama. Muitas das vezes o Senhor tem nos chamado e muitas das vezes nós temos recusado o chamado de Deus. Me lembro eu do meu chamado de Deus para pregar a palavra de Deus. Me lembro eu que nós estávamos no grupo de oração e dentro do grupo de oração aconteceu lá um chamado para quem desejava ser um pregador, fazer uma experiência de formação com pregação.
E eu não era muito de falar, de me expressar, principalmente estar com o microfone, né? E eu fiquei na decisão, mas o Senhor, Ele tem nos chamado e Ele pede que nós deixamos aquilo que nós mais amamos, né? E eu me lembro nesse chamado de Cristo, para mim, eu tinha muito medo de me aprofundar e ser uma pessoa de Deus, porque eu amava a minha vida. Pedro também tinha a sua vida. Pedro era pescador, tinha os seus barcos, tinha a sua família. Mas o Senhor fez o convite. E lá no final do evangelho vai dizer que Pedro deixou a barca, deixou as redes, deixou os peixes, deixou tudo para seguir Cristo. E eu tinha um medo muito grande de receber o chamado de Deus para a minha vida, de Jesus Cristo, que eu amava sim a minha vida velha. E hoje eu amo a minha vida nova. Uma vida de experiência com Deus, de vivência em comunhão com os irmãos, de buscar experiência nova a cada instante, intimidade com Deus a cada dia. E algo bem interessante nesse evangelho, que cada um de nós temos um chamado, infelizmente, o chamado de Deus é tão forte, nós não queremos acolher o chamado de Deus. Mas Deus continua batendo a porta e nos fazendo esse chamado para viver uma experiência nova com Ele. Mas para isso nós precisamos deixar nossa vida velha. Muitas das vezes nós não queremos ter uma experiência com Deus porque deixarmos aquilo que nós fazemos parece ser impossível. Eu não queria ter uma experiência com Deus porque a minha vida velha eu achava que eu não conseguia deixar aquela vida. Porque era uma vida, entre aspas, para a carne boa. Entre aspas, uma vida que realmente trazia, realmente me preenchia. Mas hoje eu procuro me preencher com as coisas de Deus. Eu procuro me preencher com a palavra de Deus, com o texto, com a Santa Missa. E eu tenho visto que, assim como Pedro, que depois que você tem uma experiência, recebe o chamado, você quer realmente abraçar a missão. Pedro foi tão além, tão profundo, que ele não permitiu morrer da forma que Cristo morreu. Muitas das vezes na nossa caminhada, nós também queremos fazer como Pedro. Quando Jesus morre, lá a palavra de Deus vai dizer que Pedro quis voltar atrás. Ele estava em um local fechado e Pedro desejou: eu vou pescar. Quando Pedro vai pescar, outros discípulos vai. Jesus mais uma vez vai ao encontro de Pedro. Pedro está pescando, Jesus chama e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo, pois apacenta as minhas ovelhas. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Muitas das vezes o inimigo vai tentar colocar na nossa mente o desejo para nós voltarmos atrás, mas aquele chamado que Pedro recebeu foi um chamado permanente. E nós precisamos hoje abraçar essa ideia de Cristo para nós, de recebermos esse chamado e irmos até além. Lembrando que a palavra de Deus não pede que você seja de Deus, que busque ser uma pessoa transformada até o final da tua vida, não. Ele pede que você seja hoje. Receba o teu chamado hoje e viva o hoje. Então que o Senhor Jesus possa estar te abençoando e que você hoje possa estar recebendo um chamado de Cristo para a tua vida. Seja para ser um padre, seja para ser uma freira, seja para ser um jovem consagrado ou seja lá, mas que seja realmente recebendo um chamado de Deus e que seja um chamado na qual você vise ser pescador de alma. Então que o Senhor possa estar te abençoando nesse dia e sempre, que o Senhor possa estar abençoando a tua casa e o teu chamado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima.